Existe um instante silencioso, quase imperceptível, onde cada pensamento nasce antes mesmo de ganhar forma na mente consciente. É nesse ponto microscópico, estudado por neurocientistas e pesquisadores da cognição, que a realidade começa a ser moldada. Nada acontece no mundo interno sem que antes um padrão elétrico atravesse o cérebro e gere uma interpretação, e é justamente essa interpretação que se transforma no alicerce daquilo que chamamos de realidade. Pesquisadores como Donald Hoffman demonstram que aquilo que percebemos não é o mundo objetivo em si, mas uma interface construída pelo cérebro para simplificar a sobrevivência. Isso significa que, antes de enxergarmos qualquer coisa, nossa mente já organizou o cenário, filtrou possibilidades, descartou estímulos e apresentou apenas aquilo que é compatível com os padrões internos que carregamos. A chamada matriz da realidade, portanto, é formada por filtros psicológicos, perceptivos, emocionais e neurobiológicos que definem como interpretamos cada situação. Nessa mesma direção, estudos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro está em permanente construção. Michael Merzenich e outros pioneiros revelaram que pensamentos repetidos fortalecem caminhos neurais, consolidando padrões que se tornam automáticos. Quando alguém pensa constantemente em problemas, seu cérebro se ajusta para enxergar problemas em tudo. Quando pensa em soluções, ele reorganiza sua rede para identificar caminhos antes invisíveis. Esse processo, sustentado por evidências de ressonância magnética funcional, revela que a mente não apenas responde ao mundo, mas o antecipa e o modifica conforme suas estruturas internas. Cada ideia recorrente cria um condicionamento perceptivo que influencia comportamentos, emoções e decisões, e esses comportamentos acabam moldando resultados no ambiente externo. Assim, mesmo sem perceber, cada pessoa se torna arquiteta da própria experiência. A psiconeuroimunologia aprofunda ainda mais essa compreensão ao demonstrar que pensamentos produzem efeitos diretos no corpo. Pesquisas conduzidas por Candace Pert mostram que emoções e pensamentos desencadeiam respostas bioquímicas que alteram hormônios, imunidade e estados fisiológicos. Quando uma pessoa pensa de maneira ansiosa ou negativa por longos períodos, o corpo entra em hiperativação, e essa hiperativação modifica a forma como ela percebe riscos e reage ao ambiente. O contrário também ocorre. Quando a mente foca em clareza, direção e propósito, neurotransmissores associados ao bem-estar aumentam, melhorando foco, motivação e tomada de decisão. Isso cria um ciclo em que pensamentos moldam o corpo, e o corpo molda a percepção, estabilizando uma matriz interna que influencia profundamente a maneira como a realidade é vivida. Não se trata de crença, mas de fisiologia documentada. Ao observarmos a psicologia cognitiva, vemos que pensamentos automáticos se transformam em esquemas mentais que filtram a percepção. Aaron Beck demonstrou que crenças profundas determinam como interpretamos todos os eventos, enquanto Daniel Kahneman mostrou que a mente opera através de atalhos, criando padrões rápidos de julgamento que muitas vezes distorcem a realidade objetiva. Assim, duas pessoas diante da mesma situação podem experimentar universos completamente diferentes, porque cada uma interpreta o mundo a partir dos próprios filtros mentais. A matriz da realidade é, portanto, uma construção interna sustentada por camadas de pensamentos conscientes e inconscientes que influenciam reações, comportamentos e expectativas. A física moderna, especialmente a mecânica quântica, adiciona uma perspectiva ainda mais intrigante. Embora não afirme que pensamentos materializam objetos, ela mostra que o observador modifica fenômenos em escalas microscópicas. John Wheeler descreveu que o ato de observar influencia a natureza do evento observado. Quando unimos esse conhecimento à ciência cognitiva, percebemos que a mente, com seus padrões perceptivos, participa da escolha dos caminhos que se manifestam na experiência concreta. O observador molda o observado não porque altera a física macroscópica com a mente, mas porque altera escolhas, comportamentos e direções de vida com base em sua percepção. A realidade se apresenta conforme a lente interna daquele que a vivencia. Com isso, torna-se evidente que pensamentos são mais do que simples processos mentais, são forças estruturadoras que definem a qualidade da experiência humana. Mudanças internas reorganizam atenção, percepção, corpo, comportamento e, por consequência, resultados no mundo. A matriz da realidade é um reflexo direto da matriz interna. Tudo começa no espaço invisível onde um pensamento nasce, e, a partir dali, a experiência inteira se transforma. Quando exploramos mais profundamente o impacto dos pensamentos na construção da realidade, percebemos que a mente humana opera como um filtro ativo que seleciona,
interpreta e organiza os estímulos externos antes mesmo que possamos ter consciência deles. Pesquisas em neurociência cognitiva mostram que o cérebro recebe milhões de informações por segundo, mas só uma pequena fração chega ao campo consciente. Esse mecanismo de filtragem é controlado por padrões internos formados através de experiências, crenças e pensamentos repetidos. Assim, aquilo que alguém acredita sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo torna-se o mapa interno que orienta tudo o que ela percebe. E esse mapa, segundo estudos de autores como Jeffrey Schwartz, pode ser modificado intencionalmente com foco e repetição consciente, permitindo que novos caminhos neurais substituam antigos automatismos. Dessa forma, pensamentos recorrentes não apenas influenciam emoções, mas estruturam o próprio modo de perceber a realidade. Esse processo é ainda mais evidente quando analisamos como a atenção direcionada molda a experiência sensorial. Michael Posner, em seus estudos sobre atenção, demonstrou que o foco mental funciona como um holofote interno que ilumina determinadas informações e obscurece outras. Isso significa que tudo o que uma pessoa enfatiza mentalmente cresce dentro da sua experiência, enquanto aquilo que ela ignora desaparece do radar perceptivo. A mente, portanto, não registra o mundo de forma neutra. Ela seleciona fragmentos e constrói narrativas internas que definem o tom emocional da realidade. Um indivíduo acostumado a focar em ameaças desenvolverá um padrão cerebral que prioriza riscos, enquanto outro focado em soluções desenvolverá circuitos que encontram caminhos onde muitos só enxergam limites. Esse fenômeno é observado em estudos clínicos sobre ansiedade, resiliência e desempenho humano, evidenciando que a estrutura da atenção molda diretamente a estrutura da realidade percebida. A psicologia social acrescenta uma camada ainda mais profunda quando observamos como expectativas influenciam comportamentos. Pesquisas sobre profecias autorrealizáveis, conduzidas por Robert Merton e posteriormente testadas em ambientes educacionais e corporativos, mostram que as crenças que temos sobre o futuro influenciam atitudes e microdecisões capazes de alterar completamente os resultados que vivemos. Quando uma pessoa espera fracassar, passa a agir de forma mais hesitante, retém seu potencial e interpreta obstáculos como confirmações de sua crença. Já alguém que espera avançar tende a agir com mais clareza, firmeza e consistência, enxergando dificuldades como parte natural do processo. Assim, pensamentos moldam expectativas, expectativas moldam comportamentos, e comportamentos moldam resultados concretos. A matriz da realidade, nesse sentido, é alimentada continuamente pelo que projetamos no mundo através da combinação de crença e ação. A neurociência afetiva, liderada por pesquisadores como Jacques Panksepp e Joseph Ledoux, reforça que emoções associadas a pensamentos influenciam intensamente nossos sistemas de decisão. Quando um pensamento gera medo, ativa circuitos subcorticais que interferem na capacidade de raciocínio, tornando o indivíduo mais impulsivo e menos capaz de avaliar nuances. Já pensamentos que despertam calma e clareza ativam circuitos de integração emocional no córtex pré-frontal, ampliando a capacidade de planejamento, criatividade e tomada de decisão. Isso mostra que o conteúdo dos pensamentos não apenas altera percepções, mas redefine o estado emocional que usamos como base para decidir e agir no mundo. A realidade que vivemos não depende apenas do que acontece externamente, mas do estado interno no qual interpretamos esses acontecimentos. Outro ponto crucial surge quando analisamos como o cérebro trabalha para confirmar as crenças que carregamos. O viés de confirmação, amplamente estudado por Kahneman e Tversky, demonstra que o cérebro seleciona informações que sustentam aquilo em que já acreditamos, ignorando ou distorcendo aquilo que contradiz nossas expectativas. Isso significa que pensamentos, especialmente os mais repetidos, criam uma lógica interna que o cérebro se esforça para validar constantemente. A mente, portanto, não busca a verdade objetiva, ela busca coerência com o que já considera real. É nesse mecanismo que se formam realidades pessoais profundamente distintas, mesmo entre pessoas que compartilham dos mesmos ambientes e circunstâncias. Cada uma vive não o mundo, mas a interpretação que seu cérebro permite enxergar. Quando unimos esses conhecimentos, atenção, emoção, expectativa, crença e viés perceptivo, surge um entendimento ainda mais claro de como os pensamentos se tornam os tijolos invisíveis da realidade subjetiva. A mente, ao organizar sua própria narrativa, acaba organizando também o tipo de mundo que a pessoa conseguirá perceber, acessar e construir através das próprias escolhas. Nada disso é metafórico. São processos estudados, registrados e replicáveis, mostrando que transformar a forma de pensar é transformar a estrutura que dá forma à experiência.
À medida que aprofundamos a compreensão de como a mente interage com o mundo, percebemos que pensamentos não funcionam apenas como imagens internas, mas como comandos neurobiológicos capazes de reorganizar padrões de comportamento e percepção em larga escala. Pesquisas em neurociência mostram que o cérebro opera de forma preditiva. Ele não espera que o mundo aconteça para então reagir, ele antecipa o que imagina que virá e prepara o corpo de acordo com essas previsões. Carl Friston, referência mundial nos estudos sobre modelos internos e teoria do processamento preditivo, demonstrou que o cérebro trabalha o tempo todo comparando a realidade com suas expectativas internas, e quando uma expectativa se repete, ela se torna tão forte que passa a dominar a interpretação de novos eventos. Isso significa que pensamentos não apenas moldam reações, mas moldam o próprio futuro provável que a pessoa enxerga diante de si. Quando alguém acredita que algo dará errado, seu cérebro ajusta seu sistema de predição para buscar sinais de ameaça. Quando acredita que pode avançar, ajusta-se para identificar oportunidades. Assim, o que chamamos de realidade não é um reflexo neutro do ambiente, mas o resultado da interação entre estímulos externos e os modelos internos que filtram e direcionam tudo o que percebemos. Esse mecanismo também é evidente no chamado circuito de saliência, responsável por determinar o que a mente considera importante. Antônia Damasio e diversos pesquisadores mostram que pensamentos associados a emoções intensas ativam regiões profundas do cérebro, como a ínsula e a amígdala, que determinam quais estímulos serão priorizados. O que a pessoa pensa repetidamente passa a ser considerado relevante, e o cérebro organiza seus recursos para encontrar mais daquilo em seu entorno. É por isso que, quando alguém entra em um ciclo de culpa, medo ou preocupação, começa a perceber cada vez mais sinais que confirmam esses estados. Da mesma forma, quando alguém entra em um ciclo de clareza, foco e propósito, passa a detectar mais caminhos e possibilidades onde antes só havia confusão. A matriz da realidade é, portanto, moldada por aquilo que a mente decide considerar importante, e essa decisão não é consciente. Ela é determinada pelos conteúdos que ocupam espaço emocional e cognitivo de maneira persistente. Outro elemento essencial é o impacto que pensamentos têm sobre a memória e a forma como reconstruímos experiências. Elizabeth Loftus demonstrou que lembranças não são registros fixos, mas reconstruções influenciadas por emoções, crenças e interpretações presentes no momento da recordação. Isso significa que cada vez que alguém pensa sobre o passado, altera sutilmente a própria memória, ajustando-a para se encaixar melhor em seu modelo mental atual. Essa reconstrução contínua cria uma linha narrativa que define como a pessoa entende sua história e, consequentemente, como entende seu papel no presente. Quando pensamentos repetidos afirmam que alguém é limitado, insuficiente ou destinado ao fracasso, o cérebro reconstrói memórias para sustentar essa conclusão. Mas quando os pensamentos afirmam capacidade, evolução e possibilidade, o cérebro reorganiza memórias para reforçar essa nova narrativa. Realidade interna, portanto, não é um espelho do que aconteceu, mas uma composição dinâmica que muda conforme a mente muda. E essa composição influencia diretamente a energia emocional e motivacional com que cada pessoa avança em sua vida. Além disso, estudos sobre coerência cardíaca, conduzidos pelo HeartMath Institute e analisados por pesquisadores independentes, mostram que pensamentos influenciam a harmonia entre o cérebro e o coração, afetando diretamente o estado fisiológico, a clareza mental e a capacidade de tomada de decisão. Quando pensamentos são caóticos, o corpo gera padrões desorganizados de batimentos cardíacos que interferem em processos cognitivos, levando a comportamentos impulsivos, interpretações distorcidas e decisões reativas. Quando pensamentos são organizados e direcionados, o corpo entra em um estado de coerência fisiológica que amplia a percepção, aumenta a estabilidade emocional e fortalece a capacidade de resolver problemas. Isso deixa claro que a matriz da realidade não é apenas mental, mas também fisiológica. Ela depende da integração entre corpo, cérebro e estado emocional. E essa integração é comandada, em grande parte, pelo conteúdo que nutrimos na mente. Outro aspecto essencial é o papel do sistema de ativação reticular, um conjunto de neurônios no tronco cerebral responsável por filtrar as informações que chegam à consciência. Pesquisas mostram que esse sistema é programado pelos pensamentos e crenças dominantes. Quando alguém acredita em determinada possibilidade, o sistema começa a selecionar estímulos que confirmam essa possibilidade. Quando acredita que algo é impossível, ele filtra informações que poderiam provar o contrário. Em outras palavras, pensamentos definem o que o cérebro permite que vejamos. Isso não apenas molda a experiência diária, mas direciona escolhas,
comportamentos e oportunidades identificadas ao longo da vida. A mente não mostra a realidade como ela é, mas como ela aprendeu a interpretá-la. Assim, nossa experiência concreta é guiada não por fatos absolutos, mas pela estrutura interna que molda nossa percepção. O conjunto de todos esses processos, predição, saliência, memória, coerência fisiológica e filtragem perceptiva, demonstra que pensamentos são agentes ativos na construção da realidade interna e na forma como interagimos com o mundo. Transformar pensamentos não é apenas mudar ideias, é reconfigurar a biologia, reorganizar a percepção e alterar os caminhos que a vida toma. E quanto mais profundamente entendemos isso, mais claro se torna que a mente participa diretamente da arquitetura da experiência. Quando analisamos as pesquisas que aproximam mente e realidade, percebemos que a influência dos pensamentos vai além da percepção individual. Ela afeta padrões de comportamento, decisões, relacionamentos, oportunidades e até a forma como nos posicionamos no ambiente. Um dos campos mais fascinantes nesse contexto é o da epigenética, que demonstra como estados mentais podem alterar a expressão genética. Pesquisadores como Bruce Lipton e estudos posteriores independentes mostram que fatores psicológicos, como estresse crônico, visão de mundo negativa ou estados persistentes de calma e foco, modulam a atividade de genes relacionados à imunidade, regeneração celular e longevidade. Isso significa que aquilo que pensamos não se limita ao plano mental, mas alcança processos biológicos profundos, influenciando como o corpo reage e se adapta ao meio. Pensamentos recorrentes de ameaça ativam cascatas bioquímicas relacionadas ao cortisol, remodelando o corpo para sobreviver, enquanto pensamentos que sustentam segurança e clareza ativam vias associadas ao equilíbrio, criatividade e expansão cognitiva. A matriz da realidade se torna, assim, também uma matriz biológica. Além disso, ao explorarmos como pensamentos interagem com o comportamento humano, entramos no campo da psicologia comportamental, que mostra que pequenas mudanças internas geram grandes mudanças externas. B.F. Skinner e Albert Bandura apontaram que o comportamento é moldado por reforços internos e externos, mas estudos mais recentes acrescentam: pensamentos criam microações, e microações criam trajetórias inteiras. Quando uma pessoa pensa de forma recorrente sobre um objetivo, mesmo sem perceber, ela começa a ajustar sua linguagem corporal, seu tom de voz, sua postura e suas decisões diárias em direção àquele objetivo. Esse alinhamento sutil, mas constante, muda a forma como outras pessoas respondem a ela e altera completamente o tipo de oportunidade que surge. Diversos estudos sobre efeito Pigmalião, expectativa positiva e autoconfiança demonstram que pensamentos influenciam a probabilidade de sucesso não por misticismo, mas porque alteram o comportamento de maneira tão consistente que o ambiente responde de forma coerente. A matriz da realidade externa se reorganiza a partir da coerência interna. Outro ponto de grande relevância é o funcionamento dos neurônios espelho, descobertos por Giacomo Rizzolatti, que revelam que o cérebro humano réplica internamente emoções e comportamentos observados em outras pessoas. Esse mecanismo mostra que pensamentos e estados internos moldam não apenas como vemos o mundo, mas como o mundo nos vê. Uma pessoa que cultiva pensamentos estruturados, claros e focados transmite sinais não verbais de estabilidade e direção. Já alguém dominado por pensamentos caóticos transmite sinais de insegurança e desorientação. Esses sinais influenciam profundamente como os outros respondem, confiam ou se afastam. Assim, pensamentos têm impacto social direto, moldando redes de conexão, vínculos afetivos e até a forma como oportunidades se manifestam no campo das interações humanas. Nada disso é aleatório, é o resultado da dinâmica entre mente e sociedade. Ao considerarmos a física moderna, especialmente os estudos sobre observação e comportamento de sistemas dinâmicos, encontramos outra perspectiva interessante. Pesquisas que analisam como sistemas respondem ao observador, não apenas no nível quântico, mas também em sistemas complexos como ecologias, mercados e redes sociais, mostram que a postura cognitiva de quem observa altera sua interpretação e, portanto, altera a forma como ele interage com o sistema. E toda interação gera consequências que transformam o próprio sistema. Isso significa que pensamentos influenciam a realidade não porque alteram diretamente leis físicas, mas porque alteram o modo como atuamos dentro delas. Um observador confuso toma decisões confusas, um observador claro toma decisões claras. A qualidade da mente antecede a qualidade da ação, e a ação é o mecanismo que transforma a realidade material. A matriz, portanto, responde à forma como a mente se organiza para perceber.
Outro fator decisivo é a influência dos pensamentos sobre o tempo psicológico. Daniel Kahneman mostrou que a mente divide o tempo entre o eu que vive e o eu que recorda. O primeiro experimenta sensações, o segundo constrói a narrativa. Pensamentos influenciam diretamente essas duas dimensões. Quando alguém pensa de forma ansiosa, o tempo psicológico se acelera, criando a sensação de urgência e ameaça que distorce decisões. Quando pensa com clareza, o tempo se reorganiza, permitindo escolhas mais estratégicas e conscientes. Essa diferença altera completamente os caminhos que adotamos e, portanto, os resultados que experimentamos. A realidade não muda apenas pelo que fazemos, mas pelo ritmo interno com que pensamos e sentimos. Controle mental é controle sobre o tempo interno, e controle sobre o tempo interno é influência direta sobre as escolhas que criam a vida. Por fim, quando unimos neurociência, psicologia, biologia, comportamento e sistemas dinâmicos, surge uma compreensão integrada. Pensamentos funcionam como códigos que instruem o organismo, orientam a percepção, moldam comportamentos e direcionam a interação com o ambiente. A matriz da realidade se organiza a partir dessas instruções, respondendo a cada estado mental com reações fisiológicas, emocionais e comportamentais que, quando repetidas, constroem padrões de vida inteiros. Nada disso é metafórico ou místico, é ciência aplicada ao funcionamento profundo da mente humana. Transformar pensamentos é reescrever os códigos que determinam a experiência. E esse processo se torna ainda mais revelador quando começamos a investigar como mente, atenção e energia influenciam a dinâmica da realidade em níveis mais sutis, porém impactantes. Ao chegarmos ao ponto em que a consciência humana começa a perceber que seus próprios pensamentos possuem um impacto mensurável sobre os eventos que emergem no mundo físico, abrimos uma porta que redefine completamente o entendimento sobre o que significa existir dentro de uma estrutura como a matriz da realidade. Diversos pesquisadores, desde neurocientistas até físicos teóricos, vêm demonstrando que a atividade mental não é apenas um produto passivo da biologia, mas um agente organizador capaz de alterar probabilidades, modular respostas corporais, influenciar padrões de percepção, de maneira ainda mais profunda, interferir na forma como o cérebro estrutura o fluxo de informações que posteriormente se transforma em experiência concreta. Essa descoberta não é metafísica, ela nasce de experimentos rigorosos, observações replicáveis e avanços que revelam que a mente funciona como um campo dinâmico que interage com limitações físicas, mas também as transcende ao influenciar sistemas complexos a partir de uma matriz invisível. Quando analisamos as pesquisas que mostram, por exemplo, como expectativas alteram resultados fisiológicos, como crenças reorganizam circuitos neurais e como a atenção direcionada modifica a maneira como partículas subatômicas se comportam em testes laboratoriais, começamos a compreender que pensamento não é apenas um fenômeno interno, e sim um comando estrutural capaz de moldar a forma como a realidade se apresenta. A partir desse entendimento, torna-se possível perceber que a mente atua como uma espécie de codificador que envia instruções ao campo probabilístico que sustenta a vida cotidiana, modulando tudo o que percebemos como ordem, caos, oportunidade, sincronicidade e até mesmo direção pessoal. Isso fica evidente em pesquisas de neuroplasticidade que demonstram como o foco sustentado altera o formato e a função dos neurônios, mostrando que pensamentos repetidos não só constroem percepções, mas literalmente redesenham a arquitetura cerebral. Esse redesenho modifica a forma de reagir ao mundo, o modo como interpretamos estímulos e a maneira como decisões emergem, influenciando toda a cadeia de efeitos que culmina em resultados exteriores. Estudos sobre o chamado efeito observador em sistemas quânticos mostram um fenômeno paralelo. A observação consciente altera estatísticas que deveriam permanecer aleatórias, indicando que a mente não é um espectador da existência, mas um influenciador. Esses dados convergem para uma conclusão poderosa. Cada pensamento funciona como uma microinstrução enviada à matriz da realidade, reorganizando a forma como padrões se manifestam e ajustando o comportamento de sistemas internos e externos. Quando investigamos como emoções influenciadas por pensamentos modificam hormônios, impulsos elétricos, padrões cardiovasculares e até mesmo processos imunológicos, percebemos que a realidade interna e externa não são compartimentos separados, mas camadas interligadas de um mesmo sistema. Pesquisadores de psicofisiologia têm mostrado que pensamentos coerentes e focados criam estados biológicos que favorecem clareza, intuição, criatividade e percepção ampliada, enquanto pensamentos caóticos geram respostas que distorcem o julgamento e enfraquecem a capacidade de reconhecer oportunidades. Toda essa mecânica sugere que a matriz da realidade não é algo que simplesmente acontece ao redor do indivíduo,
ela é moldada pela forma como o indivíduo interpreta, reage e, sobretudo, pensa. A mente funciona como um modulador de possibilidades, alterando a densidade das experiências e ajustando a forma como eventos se organizam. Quando compreendemos que pensamentos influenciam percepções, e percepções influenciam ações, e ações influenciam resultados, podemos enxergar que tudo parte do ponto inicial da consciência. Esse ponto inicial é o que muitos cientistas chamam de modelo mental, uma estrutura que define limites, expectativas, interpretações e significados que projetamos no mundo. Modelos mentais são como lentes que moldam a realidade, pois determinam o que vemos, o que ignoramos, o que atraímos e o que afastamos. Quando um indivíduo ajusta essas lentes por meio de novas informações, novos hábitos de pensamento e novas formas de interpretar o mundo, ele literalmente reconfigura a matriz de possibilidades que se abre diante dele. Isso explica por que pessoas com mentalidades diferentes têm resultados tão distintos mesmo em situações semelhantes. Não é o mundo que muda primeiro, é a estrutura interna que reescreve a forma como o mundo se manifesta. Assim, quando pensamentos são reorganizados de modo consciente, baseados em evidências científicas, foco, clareza e intenção, eles se tornam ferramentas para moldar a realidade de forma precisa. Essa descoberta transforma não apenas a maneira como vivemos, mas também a forma como entendemos o poder invisível que opera por trás de cada escolha e de cada experiência. A realidade que você percebe é moldada pela sua própria consciência. Se este vídeo te inspirou a olhar para o universo de forma quântica, inscreva-se no Alquimia Mental, o canal onde exploramos a mente, a energia e as leis que regem toda a existência. Venha aprender a transformar sua realidade através do poder do conhecimento e da consciência.